Hoje vamos falar sobre a dietoterapia chinesa no tratamento do câncer. Essa que é uma condição tão temida e tão necessária de ser vista de forma integrativa. Para você que está chegando aqui no canal agora, que ainda não me conhece, me chamo Cláudia Siqueira, sou a idealizadora da maior formação profissional em dietoterapia chinesa da América Latina e Europa. Estou muito feliz de poder estar compartilhando com você mais conhecimento para aumentar a tua visão do tratamento integral da saúde e a tua prática clínica melhorar. O câncer é uma doença sistêmica e quando eu falo de sistêmica, eu não estou falando só de vários sistemas no organismo, eu estou falando também de vários familiares envolvidos, não apenas o doente. E quem trabalha com saúde integrativa precisa levar isso muito em consideração, porque a gente não trata apenas da pessoa que está com câncer, a gente precisa olhar para os cuidadores. Muitas vezes não são só cuidadores familiares, mas a gente precisa olhar principalmente para os familiares, porque a parte emocional deles está muito abalada. E na medicina chinesa, na dietoterapia chinesa, a gente pode ajudar muito esse processo, inclusive para poder passar por essa etapa desafiante da vida de uma forma um pouco mais leve. Eu falo a partir da perspectiva não só profissional do câncer, como um profissional que tem bastante experiência nessa área, mas também de uma experiência pessoal. E quero trazer aqui um pouco mais da minha reflexão e da minha vivência pessoal na batalha contra o câncer que a gente teve na família. Então, quando a gente olha para esse organismo vivo, né, que está adoecido, a gente precisa entender que existem muitas coisas a serem vistas aí, não só o tratamento convencional do câncer. A gente precisa entender que tem diversos elementos que estão comprometidos. A gente precisa levar em consideração que esse corpo ele não está só adoecido fisicamente. Para ele ter chego nesse nível de adoecimento, os corpos emocional, energético e mental já foram abalados por muito tempo, de forma crônica. Emoções que não foram vivenciadas, uma somatização psicossomática muito grande no corpo. Claro que o câncer é uma doença multifatorial. A gente nunca vai poder falar que é em função de uma questão, mas existe sim uma somatização emocional muito grande e uma dificuldade de metabolização de traumas e de metabolização de processos que foram vividos que não foi bem feito. Isso somado a um ambiente carcinogênico, com exposição a metais pesados, exposição à alimentação que não é adequada, a um ambiente anaeróbico, ao estresse oxidativo orgânico, tudo isso leva, sim, ao adoecimento diante de um cenário que é multifatorial e que está envolvido num processo sociocultural, ambiental diferente. Então, por que eu estou trazendo todos esses pontos? Não é para trazer grandes respostas aqui, mas sim para a gente refletir na importância de um olhar bem integrativo no manejo do câncer. Dentro do conhecimento dos 5 elementos da medicina chinesa, que é como a gente faz o diagnóstico, como eu ensino o diagnóstico, a gente precisa entender que talvez todos os 5 elementos estejam abalados no caso de câncer. E aí vai depender da localização do câncer, do acometimento dele, do estadio dele, então tem muitas coisas que precisam ser avaliadas. Mas em todos os casos de câncer, quando a gente fala de mutação genética, era uma célula saudável e se transformou em uma célula doente, a gente precisa considerar o comprometimento do elemento água envolvido nesse processo. Dentro do complexo dos 5 elementos, inclusive tem vídeos aqui no canal sobre cada um dos elementos, depois você vai e explora um pouco mais esse conteúdo. A gente tem um entendimento que o elemento água é o elemento da energia yin, do ápice da energia yin. O câncer é uma doença que não se instala da noite para o dia. Quando a gente está falando de disfunções de natureza yin, a gente está falando de coisa muito antiga. A gente está falando de problemas crônicos, severos. E o câncer está dentro dessa categoria. Por mais que ele tenha sido descoberto agora, esse corpo vem sendo adoecido ao longo de muito tempo. Provavelmente muitos sinais foram cruzados e a pessoa não mudou o estilo de vida, ela não mudou
a parte emocional, ela não mudou os hábitos, ela não mudou a exposição a tantas coisas que são carcinogênicas, e isso fez com que o corpo dela, à medida do tempo, não aguentasse e manifestasse, por diversos motivos, o câncer. E aí, quando a gente entende que isso leva um tempo, a gente começa a olhar para essa energia, a energia Yin, que é uma energia que tem o seu ápice no elemento água e é uma energia das questões antigas, dos problemas crônicos. Além disso, o elemento água é responsável por guardar as nossas essências, como a gente chama na medicina chinesa. E isso quer dizer que é a nossa essência, a nossa energia de reserva. O câncer é uma doença tão desafiadora que ela consome a energia de reserva, inclusive, do corpo, comprometendo fortemente o equilíbrio deste importante elemento. Quando a gente compromete o equilíbrio do elemento água, a gente está comprometendo também a nossa longevidade com saúde, a gente está comprometendo a saúde óssea, a gente está comprometendo a saúde dos cabelos, a gente está comprometendo a saúde dentária, a gente está comprometendo a fertilidade, a gente está comprometendo a criatividade, a libido e tantas outras funções importantes desse elemento que é coordenado pelos rins e pela bexiga. Além disso, a gente precisa entender que quando o elemento água está em desequilíbrio, muitas das vezes a sua mãe, que é o elemento metal, também começa a sofrer um processo de desnutrição, vamos dizer assim. Talvez uma coisa vá levar a outra, e aí cada caso é um caso e a gente precisa avaliar a história clínica do paciente, a localização do câncer, a gravidade do câncer, o estadio do câncer e todos os fatores que estão envolvidos para contribuir com que esse corpo adoecesse. Mas, ao olhar o histórico desses pacientes, muitas vezes a gente vê também um pulmão e um intestino grosso com problemas, que são os focos do elemento metal. Esse elemento ele é responsável pelo nosso sistema imunológico. E o câncer, por um lado, pode ser explicado como uma doença que o corpo não conseguiu reparar. A gente tem um sistema próprio de reparo permanente, diário do organismo. E no caso do câncer, o corpo não deu conta de reparar os danos, e aí a gente tem uma manifestação de uma célula cancerígena que começa a se multiplicar, independente do estadiamento dela, né? Uma célula que o corpo passa a não reconhecer mais com ela e começa a combater. Então existe aí uma luta, sim, do sistema imunológico, e quando a gente tem esse sistema enfraquecido, como é o caso do câncer, a gente acaba tendo também um comprometimento no elemento metal. E dependendo da localização do câncer, a gente pode ter outros elementos envolvidos no processo, muitas vezes até os 5 elementos envolvidos no processo. Qual é o nosso papel dentro da dietoterapia chinesa tratando de um paciente com câncer? Primeiramente, a gente precisa melhorar esse terreno biológico. A gente precisa fazer com que a célula cancerígena diminua a sua nutrição. E para isso, a gente precisa entender o que nutre uma célula cancerígena. A célula cancerígena é nutrida a partir da glicose, do açúcar, e de um ambiente anaeróbico, ou seja, com redução de oxigênio. Então, isso quer dizer que uma pessoa que tem uma alimentação rica em alimentos com alta carga glicêmica vai estar favorecendo a multiplicação da célula cancerígena. Essa é a primeira coisa que precisa mudar na alimentação de um paciente que está tratando câncer ou na alimentação de uma pessoa que não quer desenvolver câncer. Mesmo que seja uma doença multifatorial, a gente tem conhecimento que a glicose, uma alimentação rica em alimentos com alta carga glicêmica, com alto índice de açúcar, e não estou falando apenas do açúcar adicionado, eu estou falando de tudo que vira açúcar a partir da metabolização. Então a gente entra aí no entendimento de todos os refinados de uma forma geral, uma alimentação rica em refinados prepara um terreno carcinogênico. Então esse é um sinal de alerta para todos nós, para revisar a alimentação de todos os nossos pacientes, para evitar com que a gente entregue o ouro na mão do bandido. E para isso a gente precisa começar a mudar os nossos hábitos. Mas se o paciente já está em tratamento do câncer,
Muitas vezes, de forma bem paradoxal, ele está tratando o câncer com as medidas convencionais e, por um outro lado, ele está alimentando o câncer por falta de orientação alimentar. E muitas vezes isso eu presenciei, eu não só escutei, eu vi e experimentei na pele. O paciente está lá recebendo a quimioterapia pela veia e na boca ele está colocando o que nutre a célula cancerígena pelo lanche fornecido pela própria instituição. Isso é pura falta de conhecimento dos profissionais que estão à frente desses tratamentos. E para isso também que esse vídeo é tão importante. Então não deixa ele apenas com você, ajude a espalhar essa mensagem. Então, número 1 que a gente tem que fazer nas estratégias do tratamento do câncer, juntamente, em conjunto com as estratégias convencionais, é limpar a alimentação desse paciente, reduzir a carga glicêmica dessa alimentação diária, para a gente reduzir o combustível da célula cancerígena. Número 2, a gente precisa aumentar a oxigenação do corpo. E para isso, técnicas de exercícios respiratórios ajudam demais. Se o paciente tiver vitalidade suficiente para fazer uma caminhada, para manter a prática de exercício, é muito importante, porque aí a gente aumenta a oxigenação do corpo e dificulta a multiplicação da célula cancerígena. Em termos da dietoterapia chinesa em si, a gente precisa aumentar a nutrição do elemento água, que está tão enfraquecido em todos os tipos de câncer. E aí a gente está falando de alimentos mais escuros, alimentos que vêm do mar, peixes e frutos do mar são muito bem-vindos aí, com uma ressalva no cuidado com a escolha dos peixes. Quanto menor o peixe, menor a contaminação por metais pesados. A gente sabe que existe uma contaminação aí por mercúrio, isso é real, e aí a gente não favorece, né, o paciente nesse sentido. Então, quanto menor o peixe, melhor. Quanto maior o peixe, maior o tamanho dele, ele está mais alto na cadeia alimentar, ele tem mais chance de estar mais contaminado. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas os alimentos todos que vêm do mar são muito interessantes, os alimentos salgados, e aqui eu estou falando, não estou falando do sal refinado, do sal vilão, eu estou falando do sal integral, que pode ser um grande remédio para esse processo também. Então mudar o tipo de tempero para um sal integral é muito interessante. Alimentos escuros, então os alimentos que são pretos mesmo e mais escuros são muito importantes de estarem nas refeições dos pacientes com câncer, nas 3 refeições de preferência, enxergar alguma coisa preta e escura no prato. As raízes são muito bem-vindas também nessa hora, porque elas nutrem muito bem o yin. É claro que dentro de um contexto de uma alimentação com baixa carga glicêmica, é necessário avaliar caso a caso. Então isso daqui não é uma orientação que não deve passar por um profissional habilitado nessa área, deve sim, até porque o câncer é uma doença que ameaça a vida e precisa ser visto de forma individualizada. Mas eu espero que essas orientações sirvam para poder despertar um pouco mais a importância dos cuidados básicos no tratamento do câncer. A gente precisa considerar também uma boa nutrição do elemento metal, já que ele é responsável pelo sistema imunológico como um todo, e ele precisa ser muito bem nutrido para o corpo dar conta de combater o que precisa ser combatido. Então a gente precisa entrar aí com os alimentos brancos não refinados presentes na natureza, os alimentos picantes, de sabor picante, são muito bem-vindos. E aqui vou dar até exemplos de alimentos de sabor picante, porque não são apenas as pimentas que eu estou falando. A gente está falando do alho, da cebola, do alho poró, da própria canela, a gente está falando da pimenta do reino. Então esses alimentos são muito bem-vindos para a rotina do paciente, para que ele possa ter o elemento metal bem fortalecido. Esse é um pouco do conhecimento da dietoterapia chinesa, que eu posso falar aqui abertamente, porque eu sei que vai contribuir para muita gente. Claro que existe muito mais do que isso. Existe a necessidade de ver o desequilíbrio dos outros elementos para saber quais outros sabores, quais outras cores de alimentos são importantes de entrar. Então não para por aqui esse conhecimento, ele é apenas a ponta do iceberg, mas eu espero que tenha servido para que você possa expandir a sua visão dos tratamentos de saúde. E é importante, quero finalizar esse vídeo dizendo que, por mais grave que seja o estadiamento do câncer, sempre é possível mudar a qualidade de vida do paciente, e isso eu experimentei na pele.
A gente vivenciou o câncer na minha família, com a minha mãe, e eu percebi, inclusive, foi isso que me fez trabalhar com a área da alimentação. Eu percebi o quanto que um corpo que é melhor nutrido, mesmo que ele esteja diante de um quadro terminal, pode mudar muito a qualidade do tempo de vida que resta. Pode ser que a gente não consiga mudar o desfecho final, e essa é a minha história. Não consegui. A minha mãe, inclusive, nesse momento é minha anja da guarda, já não está mais aqui neste plano físico. Mas eu tenho certeza que com as estratégias de alimentação e de estilo de vida que a gente fez de uma forma muito completa, a gente conseguiu melhorar sim a vitalidade e a qualidade de vida mesmo diante de um quadro terminal de câncer. E isso determina muita coisa. Determina o quanto a experiência final de vida pode ser melhor, mesmo que ela termine, porque ela vai terminar para todos nós, mas o tempo de vida e o quanto ela teve de energia e disposição para desfrutar para além, desfrutar da vida e viver para além do câncer, isso foi muito importante e marcou a minha vida. E é por isso que hoje eu estou gravando esse vídeo para você. Eu espero mais uma vez que essa informação não fique com você. Ela é de utilidade pública. Eu espero que você pegue esse vídeo e compartilhe com todas as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu espero que você seja um profissional de saúde que está agora caminhando para aprofundar os teus conhecimentos de saúde integrativa e de poder expandir a tua prática clínica para além das práticas de consultório. Afinal de contas, os pacientes comem todos os dias. E se eles não são orientados a como deve ser essa alimentação para favorecer a saúde e não a doença, a gente já começou a perdendo a batalha com o paciente no consultório. Se você é um profissional de saúde, um terapeuta e deseja aprofundar muito mais os seus conhecimentos nesse que é o pilar mais importante da medicina chinesa, clica aqui embaixo que tem informações sobre o meu curso completo. Eu espero ver você na nossa próxima oportunidade dentro desse canal, nesse novo ciclo de vídeos que eu estou gravando sobre a dietoterapia chinesa e disfunções específicas. Até o próximo vídeo.